Olá pessoas! No vídeo de hoje a gente tem mais uma costura temática de Dia dos Namorados, mas dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu já fiz aqui. Eu tenho um outro vídeo que eu disponibilizei no ano passado, que é bem parecido com esse aqui, o tipo de costura, que é uma long stitch de coração, porém dessa vez eu vou fazer com capa flexível, que é uma capa de corino, e vou fazer um incremento aqui um pouquinho na costura também, pra ficar um pouquinho diferente da outra opção pra vocês fazerem. Essa costura é um pouquinho mais complicada do que a que eu fiz no vídeo do ano passado. Talvez eu não fizesse ela novamente, que eu gastei um tempo aí, eu achei que foi demorado, o resultado fica bem legal, tá? Porém, é uma costura que não é muito viável se você for vender, porque você vai gastar um tempo grande nela, que eu não acho que é necessário. Se você fizer igual uma costura que eu fiz, igual a costura que eu fiz no ano passado, que é somente o coração e não tem essa contraforma que a gente vai fazer, ela é mais interessante porque você faz um pouco mais rápido e ela já vende bem. Então, em termos de lucro, né, em termos econômicos, eu acho que essa variação aqui específica não vale tanto a pena assim, porque ela demora mais e você teria que cobrar um valor mais alto para valer a pena. Então tem essa questão aí, você tem que ver se você acha que para você faz sentido. Mas para fazer para presentear e tudo mais, eu já acho que fica bem legal, porque ela já dá um incremento aí, já fica mais bonita. Então também fica aí a sugestão para vocês. Então bora fazer esse projeto. Começando pela montagem do miolo, como que eu vou fazer? Para essa encadernação, da forma como a gente vai fazer, para a gente conseguir ter o formato de coração bonitinho, a gente precisa usar 7 caderninhos aqui para conseguir que fique legal, né? A padronagem eu vou mostrar depois no computador direitinho, mas eu preciso trabalhar aqui com pelo menos 7 cadernos para ficar legal. Eu vou usar aqui folhas sulfite, 90 gramas, brancas normais, e vou trabalhar com 10 folhas em cada bloquinho, porque eu preciso que fique um pouco mais grossinho, né? É mais interessante que o bloquinho fique mais grossinho, né? Todos os bloquinhos juntos, para que a padronagem apareça melhor. E usando poucas folhas acaba que não fica tão aparente, tá? Então, eu vou trabalhar com 7 bloquinhos com 10 folhas cada um. Vou dobrar aqui no meio pra gente fazer o nosso formato A5, passando a mão primeiro, depois vindo com a dobradeira. Agora, para fazer o corte aqui no meu tamanho final, eu vou usar essa ferramenta da loja da Nádia, que é a Dual Flex. Eu esqueci o nome completo dela, mas eu vou deixar tudo direitinho na descrição, tá? O nome e o link para quem quiser comprar. Ela te permite cortar em formato A5 e A6. Ela já tem várias medidas aqui, então facilita bastante para não ter que ficar medindo efetivamente com régua e tudo mais, tá? Então, primeiro, eu vou cortar a parte superior, que aqui, como eu dobrei uma folha A4, eu tô com a medida de 21 centímetros, porém eu vou trabalhar com 20,5 para poder fazer a capa um pouquinho maior do que o miolo, né? Então, eu vou achar aqui, nessa parte vertical, a medida de 20,5, que é a que eu quero cortar. Ela tá do lado de cá, ó. Eu vou até aproximar para vocês verem direitinho. Olha só, tem várias medidas diferentes que você pode escolher de acordo com o que você quiser. Eu vou trabalhar com a medida de 20,5. Então a gente tem um pezinho aqui que a gente encaixa dependendo da medida que a gente quiser, certo? Então para ter 20,5 eu tenho que encaixar nesse buraco superior aqui com ela virada para cima. Ela tem jeitos diferentes de você usar, né? Você pode colocar no outro furo aqui e virar de cabeça para baixo para ter essas 4 medidas aqui, né? São 2 buracos e 2 posições, por isso você tem 4 medidas, certo? Para fazer o 20,5, que é o que eu quero, eu tenho que colocar nessa posição aqui, no de cima, virado para cima. Aí, vocês vão ver qual que é a medida de acordo com o que tá aparecendo aqui. Então, o primeiro que tá aparecendo é 20,5, por isso que eu sei que aqui eu vou conseguir cortar em 20,5, certo? Então, vou colocar aqui, vou virar, na verdade, de cabeça para baixo, tá? Depois que eu viro, eu alinho o meu bloquinho aqui, eu venho com a minha mão por baixo para ter certeza de que ele tá alinhado e tá encaixando, tá vendo? Ele dá um pequeno snap aqui, vamos falar assim, que é quando o bloquinho bate aqui na parte de baixo, no pezinho que eu coloquei, né? Então você só encaixar realmente aqui e aí vai ficar sobrando aqui do outro lado exatamente a medida que você precisa cortar, que no meu caso aqui é 0,5, ok? Então eu vou só fazer isso, fazer esse primeiro corte aqui, para depois a gente cortar o outro lado. Mas eu vou aqui primeiro virar meu bloquinho, porque ele tá ao contrário. O ideal é que você corte sempre a partir da dobra do seu bloquinho, tá? A minha dobra tá aqui e os lados, a pontinha tá do lado de cá. Então o ideal é sempre cortar a partir da dobra, tá? Por isso que eu virei, vou encaixar aqui de novo e vir com o meu estilete para cortar. Para isso, o seu estilete, o ideal é que esteja bem afiado, tá? Para você não ter problema aqui de mascar a folha nem nada do tipo. Encosta bem aqui, vem aqui do ponto de cá e vai passando com o seu estilete retinho, tá? Ele não pode estar nem de um lado nem do outro, ele tem que estar o mais retinho possível. E passa aqui para você conseguir cortar essa ponta na medida certinha que você precisa.
Feito isso, vamos fazer a mesma coisa pro outro lado. Agora, em cima já tá com 20,5, que é a medida que eu preciso cortar agora essas pontinhas duplas aqui, certo? E aí, para essa medida aqui, eu vou usar 14,5. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Primeiro, eu vou tirar esse pezinho do lado de cá e vou colocar o pezinho da lateral. Tem um outro pezinho aqui que você coloca no outro sentido para suas medidas, tá? Mesma coisa, eu vou localizar 14,5, que tá do lado de cá, e vou colocar de forma que só ele fique aparecendo aqui, ó. Mesma coisa, eu teria que, na verdade, vira de cabeça para baixo primeiro, né? Encaixa o seu bloquinho aqui, dá o snap aqui para ele encaixar certinho. E aí você tem a ponta sobrando aqui, que é o que você precisaria cortar, certo? O princípio aqui é o mesmo, só que a ferramenta facilita bastante por já ter essas medidas, né? E ela é mais altinha, e que dificulta bastante você cortar o seu dedo também, o que é um plus para essa ferramenta aqui, que com a régua você corre muito mais risco de cortar, né? Depois que todos os bloquinhos já estiverem dobrados e refilados, a gente já vai ter o nosso montante todo aqui e a gente já consegue ter uma ideia do tamanho de capa que a gente vai precisar. Como a minha ideia é fazer uma capa flexível, eu vou pegar o meu tecido e vou enrolar ele aqui mesmo pra gente ter mais ou menos, pra gente ter uma medida mais certa, né? Você pode também, na verdade, acho que eu vou até fazer isso que eu acho que vai ser mais fácil, efetivamente medir aqui quanto que a gente tem pra eu já cortar mais ou menos de uma forma mais simples, né? Porque o rolo é um rolo grande, então se eu tiver que abrir ele aqui pra colocar em volta, vai ficar um pouco mais difícil, né? Além de ficar menos preciso quando você vai fazer vários modelos, etc. É bom você já ter uma medida mais ou menos certa, né? Então vamos fazer isso, vamos medir que vai ser mais fácil. Primeiro, eu vou pegar aqui a minha lombada, eu não vou deixar ela totalmente solta aqui, porque eu quero que ele fique um pouquinho mais fechado, tá? Então eu não vou fazer tão assim abertinho, eu vou dar uma pequena fechadinha aqui. Eu tô então com uma lombada aqui de uns 3 centímetros, tá? É o que eu vou ter aqui mais ou menos no meu resultado final. Então 3 aqui. Aqui de largura eu tenho 14,5 e esse 14,5 vale pra cima e vale pra parte de baixo aqui também, certo? Porque o revestimento ele vai englobar isso aqui tudo, então você teria que colocar 2 vezes esse 14,5. Então 14,5 vezes 2, mais os meus 3 centímetros de lombada aqui. E o outro lado aqui a gente também precisa, certo? Aqui é uma lombada diferente, ela não vai ser 3 vezes, porque aqui é um pouquinho menor. Aqui eu tô tendo mais ou menos uns 2 centímetros. 3 vezes não, né? Eu falei 3 vezes é 3 centímetros, né? Não seria 3 centímetros, seria 2 centímetros aqui no meu caso, então mais 2. Até o presente momento a gente tá, então, com o tamanho total de 34 centímetros, porém isso seria a medida que a gente precisaria certinho para fazer esse revestimento. Eu não quero ela certinha, eu quero que aqui em cima ele dê uma pequena... ele se sobreponha um pouco, tá? Então eu vou fazer aqui mais ou menos um tanto aqui relativo... quase que a metade aqui, certo? Então se eu tenho 14,5, eu vou considerar aqui mais ou menos uns 8 centímetros a mais para poder fazer esse fechamento com um pouquinho de sobra, tá? Então, na verdade, de largura, meu tecido teria mais ou menos 42 centímetros, ok? Para englobar tudo isso aqui, da forma como eu disse. E de altura, eu vou fazer em 21 centímetros, que é um pouquinho maior que o meu miolo, que tá em 20,5, ok? Aí você pode adaptar as medidas de acordo com o que você quiser. Então eu vou pegar o meu revestimento e já cortar nessas medidas de 42 por 21. Tecido cortado, isso aqui na verdade não é puramente um tecido, né? Ele é uma espécie de um couro sintético, de um tecido sintético aqui que simula couro, é chamado Montana. E eu escolhi a cor preta que eu acho que vai ficar legal, vou fazer um contraste aqui com as linhas da costura, tá? E aqui eu vou pegar o miolo pra vocês verem que deu certinho a medida que a gente fez. Quando você coloca o miolo aqui dentro e você fecha, ele dá certinho o que eu tinha falado. Ele vai dar a sobreposição aqui da capa do jeito que eu tinha planejado, tá vendo? Então a medida aqui deu certinho, você pega a medida do perímetro inteiro do seu caderno e coloca um pouquinho mais ou menos metade do que seria a frente do caderno, né? No meu caso era 14,5, então eu peguei mais ou menos 8, né? Deu um pouquinho a mais, mas que eu achei que ficou bom aqui pra garantir um bom fechamento do caderno, tá? Então a medida foi essa aí. Aí a gente precisa de uma pequena fita, né? De uma tira aqui de tecido, desse mesmo tecido pra gente prender na beiradinha, pra que a gente consiga enrolar aqui em volta e fazer esse fechamento, tá? Então, a gente precisa de uma medida maior, já que a gente precisa que enrole pelo menos 2 vezes aqui, né?
Então, se eu pegar o dobro, na verdade eu acho que já vai ser o suficiente. O dobro que seria 84, né? Então ele seria o suficiente para dar uma volta e passar mais um pouco ainda. Então eu vou fazer isso, tá? Eu vou tirar uma tira aqui do mesmo tecido com 84 centímetros de comprimento e de largura eu acho que uns 2 centímetros, acho que nem precisa ser 2 centímetros, quer ver? Acho que 1,5 centímetro já vai ser o suficiente para fazer essa tira, tá? Então eu vou só cortar isso e a gente vai prender isso aqui antes de passar para costura propriamente dita. Cortei a tira aqui, agora a gente só vai prender ela na capa. A gente vai cortar aqui um pedacinho no meio, centralizado aqui, a mais ou menos 1,5 centímetro em relação à beirada da capa, para que a gente consiga prender ele aqui. Então primeiro eu vou fazer essa marcação aqui de onde ele vai ficar preso. Eu vou pegar a metade da minha capa, que no caso aqui seria, se eu tenho 21, a metade seria em 10,5. E na verdade, eu vou aproveitar esse gabarito aqui da Nádia também, que ele já tem a medida de 21 de altura, e ele já tem os furinhos aqui mais ou menos da forma como eu preciso, já vai me ajudar. Então eu vou pegar o lado aqui que tem 1,5, que é esse lado de cá, que é o que eu preciso de distância aqui, né, que eu falei que eu vou usar. Não quer dizer que você precisa usar 1,5, você pode usar outra distância se você quiser. Só não recomendo deixar muito próximo da beiradinha para correr menos risco de rasgar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pequena marcaçãozinha aqui, deixa eu pegar alguma coisa só pra fazer um pequeno furinho. Aqui no 10,5, que é a metade da capa, né? Eu vou fazer só uma bolinha pra eu conseguir enxergar aqui. Isso vai dar pra ver. Pequena amassadinha aqui. A partir dessa bolinha, que vocês não vão nem conseguir ver aí, porque tá bem discretinho, eu vou marcar aqui 0,75 para cada lado, para a direita da bolinha e para a esquerda da bolinha, para que eu fique com um risco de 1,5 no meio certinho da minha capa. Então, a partir da bolinha que eu fiz aqui, 0,75 para um lado, 0,75 para o outro, que na verdade vai ser 0,8 para cada lado, que a gente acaba precisando de um pouquinho mais, tá? Talvez até um pouco mais aqui, mas eu prefiro fazer com menos e depois ir ajustando à medida do necessário. Pronto, aí agora eu vou fazer o meu corte aqui com o estilete, com muito cuidado para acabar não atravessando demais, né, do que eu preciso, simplesmente me manter aqui dentro dessa marcação que eu fiz. Aí, atravessou de um lado pro outro. Vou tentar entrar com a tira aqui pra ver se ela vai entrar sem problemas ou se eu vou precisar aumentar um pouquinho o furo. O furo não tá sendo suficiente, eu vou abrir mais um pouquinho, tá? Com cuidado. Abrir mais um pouquinho em cima e mais um pouquinho embaixo pra tentar manter centralizado. Agora entrou. E aí a gente vai prender isso aqui, certo? A gente vai fazer uma pequena costura aqui pra prender isso tudo junto, vai dar um acabamentozinho legal aqui e vai prender de uma forma que a gente consiga ter isso aqui sem soltar e consiga fechar o caderno normalmente. Então eu vou fazer um pequeno X aqui, bem simplesinho, tá? Vou fazer 4 furinhos aqui pra conseguir costurar cruzando e fazendo um X. Depois que você tiver costurado aqui, feito o seu X, ele vai ficar dessa forma do lado de fora, tá vendo? Ele fica discreto, mas fica bonitinho. Na parte de dentro, obviamente, não fica a coisa mais bonitinha do mundo, mas isso não vai ser tão visível assim quando seu caderno estiver pronto, tá? Então não tem problema. Aí assim a gente consegue prender e fechar o caderno depois de pronto. Agora a gente vai passar para o computador para mostrar direitinho como que vai ser a nossa furação, para eu explicar qual que é a ideia da furação, para daí a gente efetivamente furar aqui o caderno, tá? Então, só para vocês verem, nosso caderno depois de pronto, ele vai ficar dessa forma, com o miolo aqui e com a tira fechando o caderno aqui todo, tá vendo? Ele passa mais de uma vez, o que fica legal, que ajuda a prender também e tudo mais. Então, eu achei que a medida aqui de 84 centímetros funcionou. Você pode até tirar um pouco, tá? Às vezes nem precisa disso tudo. Você pode tirar um pouquinho aí, mas tem em mente que o ideal é que ele consiga vir aqui por baixo para fechar isso aqui, tá? No resultado final vocês vão ver como é que vai ficar. Como que a gente vai fazer a furação aqui do nosso caderno? Primeiro eu vou colocar aqui o tamanho da nossa lombada, que seria 3 centímetros por 21 centímetros, certo? 3 centímetros eu mostrei pra vocês lá no princípio, quando eu tinha já os caderninhos todos dobrados, que eu peguei a régua e coloquei do lado, deu 3 centímetros, e 21 centímetros, que é a altura efetivamente do caderno, né? Então, vou deixar aqui dessa forma, só pra gente já começar a visualizar.
E aqui, qual que é a minha ideia? Tô aqui com o meu coração, né, que a gente vai fazer uma costura em formato de coração, então eu preciso da forma de coração para conseguir fazer isso. Deixa eu passar aqui para trás. Na verdade, deixa eu tirar o fundo, que vai ser mais fácil. Vou diminuir o coração para ele ficar do tamanho da mesma largura aqui, certo? Com os 3 centímetros também. Vamos ver aqui quantos corações mais ou menos vão dar, sem que fique muita coisa. Eu acho que 4 estão bom, né? Tão bons. Eu vou dar uma centralizada aqui primeiro, para deixar isso aqui tudo certinho, né? Então ficaria dessa forma aqui, com 4 corações. E eu vou fazer uma costura entre corações aqui, que eu também acho que vai ficar legal, mas a gente vai falar dela daqui a pouco. Por enquanto, vamos pensar só nos corações. A ideia é o seguinte, a gente dividiu o coração aqui em 7 bloquinhos, né? Que é o que eu tenho pro meu caderno. Para fazer isso, eu vou fazer uma artimanha aqui do Illustrator, não vem ao caso exatamente como que funciona. O importante é que vocês consigam dividir aqui nas medidas dos seus bloquinhos, né? Se for uma medida certa. No meu caso, como é 3 centímetros aqui de largura, eu tenho que dividir por 7, eu não vou conseguir uma divisão certinha, então eu vou usar a artimanha aqui do computador. O ideal é que você trabalhe com medida certinha se você estiver fazendo isso na mão, né? Para ficar mais fácil. Fiz uma divisória em 7 aqui, lembrando que aqui é a medida dos meus bloquinhos, certo? Porém, o furo de bloquinho, ele é feito no meio do bloquinho, ele não é feito nas laterais, né? Então aqui eu tenho 7 bloquinhos, porém, as linhas de furo vão ficar no meio de cada uma dessas aqui. Então, deixa eu fazer aqui de outra cor, para ficar mais fácil de visualizar. Eu teria uma linha aqui no meio desse bloquinho, tá vendo? Depois outra linha no meio desse aqui e por aí vai. O azul aqui seria efetivamente onde eu tenho furos, né? O vermelho onde são os meus bloquinhos, a delimitação dos meus bloquinhos. Então, eu vou tirar o vermelho aqui para ficar mais fácil de visualizar. Eu teria, então, isso aqui, na verdade, as minhas linhas de bloquinho seriam essas azuis aqui. Eu vou agora colocar eles no formato do coração, que é o que eu preciso, onde os meus furos precisam estar efetivamente quando eu for fazer a costura, para que fique com o formato certinho, né? Então, olha só, eu teria as minhas linhas dessa forma. Se eu deletar aqui a minha forma preta, né, do coração, vocês vão ver que o formato do coração aqui se mantém. Então, é isso que eu preciso para fazer a minha costura, ok? E isso aqui vai se repetir para os outros corações. Então, eu vou simplesmente copiar isso aqui para baixo. Lembrando que eu não estou só explicando, eu estou fazendo o meu gabarito que eu vou usar para fazer a furação. Para eu não ter que fazer isso aqui na mão, que é muito mais difícil. Dá para fazer, mas é muito mais difícil. Então, eu prefiro fazer no computador, que já fica mais certinho, tá? Então, tenho aqui os meus corações. Eu vou até mudar de cor para já colocar na cor da linha que eu vou usar, para vocês visualizarem ainda melhor, tá? Eu vou usar um rosa claro, vou pegar mais ou menos essa cor aqui, que acho que dá pra ver. E a minha ideia é fazer uma costura entre os corações, tá? Também pra ficar legal, né? Pra dar um contraste, pra ficar interessante. Eu vou usar aqui, nesse caso, o amarelo, tá? Que eu acho que vai dar um contraste legal, considerando principalmente que a minha capa é preta. A costura que eu vou fazer aqui entre os corações vai ser uma contraforma. Para fazer isso, eu vou expandir a forma do coração em 5 centímetros, 5 milímetros, aliás, para cada lado, para fazer um intervalo aqui. Se você estiver fazendo isso manualmente, você vai simplesmente medir 0,5 a partir do final de cada ponta aqui, tá? Ou no programa que você estiver usando, provavelmente você vai conseguir fazer alguma coisa bem semelhante ao que eu vou fazer aqui no Illustrator, tá? O importante é que você expanda a sua forma aqui em 0,5 ou no distanciamento que você quiser. Expandido, eu tenho isso aqui, tá? Eu vou duplicar isso aqui, copiar para todos os outros corações, para vocês verem qual que é a ideia aqui. Aí, olha só, o que eu quero fazer é fazer linhas aqui nesse espaço aqui, entre um caderninho e outro, entre um coração e outro, aliás. Eu vou pegar minha ferramenta de linha de novo, vou colocar em uma outra cor, que seria o amarelo, que eu vou usar para costurar. Vou botar um amarelo um pouquinho mais escuro, quase laranja, para dar para enxergar aqui, alinhado com a linha do coração mesmo, né? E vou copiar aqui, vou só copiar por enquanto, tá? Depois eu ajusto o tamanho dele para ficar certinho. E agora eu vou só ajustar ao meu layout aqui para ele ficar certinho nessa contraforma, certo? Exatamente igual eu fiz o coração, porém agora nesse intervalo aqui. Então, agora que eu já tenho a contraforma, eu vou copiar isso aqui para todos os outros também e tirar as linhas que a gente não precisa, para vocês conseguirem enxergar exatamente como vai ficar.
a ideia seria ter isso aqui. Os corações em rosa, que aqui nem tá tão visível assim, que o rosa ficou bem clarinho. Deixa eu dar uma escurecida aqui pra dar pra enxergar melhor. Corações em rosa e a contraforma em amarelo. Você pode usar outras cores, inclusive, se você quiser, para dar esse contraste. Talvez, inclusive, na hora que eu estiver fazendo, eu resolva fazer de outra cor, tá? Eu vou ver ali na hora que eu for colocar no tecido, efetivamente, se vai dar contraste ou se eu prefiro fazer com outra cor. Às vezes com o próprio preto, né, para não ficar tão visível. Ou talvez uma cor um pouco mais... talvez um vermelho, não sei. Vamos ver como é que vai ser. Mas vou pegar essas medidas aqui então, vou pegar isso aqui que eu fiz e imprimir pra gente poder fazer a furação na nossa capa, exatamente do jeito que tá aqui. Gabarito impresso, vamos fazer os furos aqui então. Primeiro, eu vou colocar o meu miolo aqui dentro, pra gente posicionar direitinho onde ele vai ficar, pra saber onde furar, né? Vou colocar ele aqui mais ou menos onde eu quero que fique. Ele fica um pouco mais pro lado de cá, porque a aba depois vem aqui fechar, ela ocupa uma parte maior, tá? Você pode posicionar de acordo com o que você preferir, obviamente. Então, no meu caso aqui, ele fica mais ou menos aqui assim, tá vendo? Com a capa, esse lado de cada capa passando um pouquinho da metade, e depois esse outro vem aqui terminando de fechar, ocupando uma parte maior, tá? É como eu prefiro fazer, adapte da forma como você quiser. Então, vou abrir aqui para ver onde exatamente meu caderninho está posicionado. Aí eu vou fazer essa marcação aqui, ó, vou tirar esses bloquinhos de cima para ficar mais fácil de eu ver a marcação por um bloquinho só, né? Não preciso que todos estejam aqui para eu marcar aqui direitinho onde vai iniciar o meu furo. Então eu vou colocar só uma régua aqui para delimitar aqui onde ele tá, para daí colocar o meu gabarito do lado. Marquei aqui, tiro a folha e meu gabarito vai vir aqui então, certo? Alinho aqui direitinho, em cima e embaixo também, tá? Agora eu posso tirar a régua e vou usar os meus binder clips para prender isso aqui no lugar para eu conseguir fazer a furação. No caso dessa costura aqui, desse tipo de capa, você não tem muito problema de furar pela parte de dentro, tá? Ele não estraga a parte de fora igual uma capa de papel, por exemplo. E é mais fácil porque você precisa da localização do bloquinho, né? Colocar ele aqui dentro para conseguir alinhar direitinho, né? Então acaba que fica mais fácil furar por dentro nesse caso específico, tá? Prendi meu gabarito aqui. Aí agora eu vou passar para a furação, vou pegar minha base aqui, essa é a base macia da loja da Nádia, tudo que eu tô usando aqui, todas as ferramentas estão com o link na descrição para quem quiser, tá? E aqui eu vou fazer o furo no finalzinho de cada linha, ok? Que é onde vai ficar, onde eu vou entrar e sair com as linhas efetivamente, né? E aqui tem uma parte dos furos na parte de cima aqui que tá um pouquinho escondida pelo binder clip, eu vou fazer toda a parte central, depois fazer os outros furos que vão ficar faltando, tá? Terminada a furação na capa, que não dá nem pra ver aqui por conta da cor do tecido, acaba que é um pouquinho difícil de costurar, mas vai dar certo aqui no final. Vamos fazer a furação do miolo. Pra fazer a furação do miolo, eu vou usar o mesmo gabarito da capa, vou deixar a capa de lado por enquanto. Pego o gabarito e vou pegar os meus bloquinhos aqui. Vou pegar um deles pra mostrar qual que é a ideia e você vai simplesmente repetir pros outros. Você vai alinhar ele aqui na vertical, de forma que fique um pedacinho antes e um pedacinho depois, já que o miolo é um pouco menor do que o tamanho da capa, certo? Então ele tem que ficar alinhadinho aqui. E alinha aqui também com a fileira de furos que você quer marcar. Escorregou aqui, deixa eu alinhar de novo. Alinhei, deixa eu mudar a posição da minha mão aqui para dar para enxergar. Aí você vai fazer a marcação aqui do furo. No caso aqui eu tô marcando a última fileira aqui, tá? A posição aqui tá meio ruim para marcar, mas é para vocês conseguirem enxergar aí no ângulo da câmera. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Marcou todas? Você tira essa primeira folha aqui, que é a que você marcou, pega a sua base de furação e faz o furo, aqui onde você fez as marcações aqui. Com essa folha marcada, você vai usar o seu berço de furação, ou se você não tiver um berço, você pode simplesmente furar na mesa, igual eu já mostrei aqui várias vezes como é que faz. Pega a folha que você acabou de furar, coloca ela aqui no meio, prende tudo com um binder clip para ter certeza de que as suas folhas estão todas alinhadas, então vou prender aqui do lado de cá, para elas não saírem do lugar, e vou fazer a furação aqui. Agora é só tirar as folhas aqui, tirar o binder clip e passar essa folha que você usou de gabarito pro lado de fora, já que ela é uma folha originalmente do lado de fora, certo? Quando você terminar de furar todos os seus bloquinhos, fazendo o mesmo esquema, você vai ter a furação aqui exatamente igual você tem a furação na capa.
Acho que dá pra ver mais ou menos a padronagem aí, apesar de que tá escorregando aqui um pouquinho, mas acho que dá pra ter mais ou menos uma ideia da padronagem. E aí a gente tem que costurar com cuidado pra costurar o bloquinho respectivo na capa, né, certinho. Então, quando você for fazer a furação, cuidado pra não tirar os bloquinhos do lugar, pra você manter a ordem aí e a padronagem e conseguir igualar direitinho com a capa na hora de costurar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou costurar todos os caderninhos com a linha rosa primeiro e depois eu venho complementando com a linha amarela, tá? Porque aí a gente vê aqui como é que vai ficar e se eu vou efetivamente usar a linha amarela ou se eu vou usar outra linha de outra cor, né? Alguma cor que fique um pouco mais discreta. A linha aqui, a sua capa com os seus bloquinhos. Eu vou pegar só o primeiro por enquanto, vou deixar todos os outros de lado, lembrando de manter a ordem, cuidado para você não tirar de ordem, né? E aqui esse é o primeiro, o último aqui, né? Que foi o que eu acabei de furar. Eu só tenho que achar aqui onde tá a fileira de furos, porque como é escuro, é extremamente difícil enxergar isso aqui. Do outro lado, inclusive, fica um pouco mais fácil de enxergar. Vou ver se eu abro um pouco o furo aqui, um pouco mais, para eu conseguir enxergar exatamente onde tá. Que acho que eu vou ter que ir localizando furo por furo, porque realmente aqui tá bem difícil de enxergar. Então até deixei a pontinha da agulha aqui embaixo, do agulhão, pra eu conseguir ver. Vou pegar a minha linha rosa. A quantidade de linha que a gente vai precisar aqui vai ser mais ou menos 3 vezes a altura do seu bloquinho, tá? Talvez até menos. Vou fazer com 3 a princípio e aí a gente vai adequando aqui. Aqui é um princípio de long stitch básico, eu vou simplesmente entrando e saindo. Mas eu tenho que pensar aqui que eu vou fazer os corações primeiro, certo? Então eu tenho que localizar onde os corações estão aqui, quais são os furos dos corações, né? Então eu vou pegar aqui meu gabarito certinho, pra gente não ter problema de perder quais são os furos certos do coração. Então eu vou pegar esses pedacinhos menorzinhos aqui, ó. Esse aqui, esse de cá e esse de cá, os menorzinhos, os 4 menores. Então vou começar do primeiro de todos aqui, sair no segundo. E vou fazendo isso até o final, tá? Deixo um pedacinho de linha para dar um nó. Vou tirar o meu agulhão aqui, onde eu tinha deixado na capa, né, para eu conseguir sair aqui. Puxo com cuidado para não puxar demais, lembrando de deixar minha pontinha aqui para eu dar um nó no final. Vou entrar no segundo. Vou entrar na capa primeiro, depois no bloquinho, que vai ser mais fácil. Pelo menos nesse início, né? Já vou dar um nó de uma ponta com a outra para não soltar, não correr o risco de puxar e a ponta sair aqui para fora do caderno. Agora eu vou pular para esse de cá, ó, que é o próximo. Tem 2 furos aqui, que seriam os furos da contraforma. Eu vou pular para esse de cá, que é o próximo furo do coração. Aqui eu já vou tentar achar o furo da capa de uma vez. Eu vou pegar aqui o meu agulhão e encaixar ele aqui no furo também, para eu conseguir aumentar um pouquinho o furo e ficar mais fácil de enxergar aqui pela parte de dentro. Pelo menos para aumentar aqui, agora acho que já vai mais fácil, eu espero. Passa para o próximo. Entrou no último, eu vou só passar aqui embaixo para dar um nó, tá? Passei embaixo, dei um loopzinho aqui e vou fazer isso de novo. Passar embaixo para prender a pontinha e vou cortar o excesso. Então a gente tem aqui a primeira parte costurada, as primeiras linhas rosas do primeiro bloquinho. Aqui eu tinha falado que eu ia fazer toda a costura aqui de uma linha só, né, de uma cor só e depois passar para a segunda, mas eu acho que eu vou fazer cada bloquinho de uma vez, porque à medida que você vai costurando, você vai tendo mais bloquinhos aqui e vai ficando mais difícil de enxergar aqui a parte de dentro e passar aqui. Então eu acho que vai acabar sendo mais fácil fazendo bloquinho por bloquinho. Então eu vou fazer isso mesmo, tá? Vou fazer com amarelo e a gente vê como é que vai ficar aqui. Seria mais interessante ter feito com uma cor um pouco mais discreta, tá? E aí vocês adaptam pro projeto de vocês. A quantidade de linha eu tinha falado aqui 3 vezes, né? Mas sobrou uma vez e um pouquinho ainda. Então pode fazer com 2 vezes que vai dar. Então vamos fazer a linha amarela. Agora eu vou fazer os furos que estão sobrando, né? Que estão faltando, no caso. Vou fazer a mesma coisa aqui, já vou dar o nó. Chegou no final, dá o nó de novo. Passa a linha por baixo para prender, corta o excesso. Então, feito o primeiro bloquinho,
eu vou simplesmente repetir a mesma coisa em todos os outros bloquinhos até eu terminar a padronagem. Aqui é muito repetitivo, tá? Não tem variação. É um pouquinho cansativo exatamente porque você fica repetindo a mesma coisa 500 vezes. Mas o resultado final fica legal. Então vamos só continuar aqui. Terminou a costura, você já pode fechar o seu caderno. E aqui, o meu caderno, no caso, ele tá com essa parte de cima aqui bem encurvada ainda, por conta do tecido mesmo que ele vem em rolo, né? Mas aí depois que eu deixar ele preso por um tempo e debaixo de peso, aí isso aqui fica reto, tá? Então, fecho aqui e passo a minha tira em volta. Aí seu caderno depois de pronto vai ficar desse jeito aqui, ó. No final das contas, o coração acabou ficando um pouco escondido, né, no meio do amarelo. Deixa eu tirar aqui de novo. Olha só, ele acabou ficando um pouco escondido, né? Ele não ficou tão visível assim, então talvez seria mais interessante fazer o amarelo com uma cor que não seja tão semelhante, né? Talvez aí, no meu caso específico, trabalhar com preto, ou com marrom, com roxo, alguma coisa que ficasse um pouco mais discreta e deixar o destaque realmente pro coração. Ou você pode simplesmente só fazer o coração, né? Que funciona perfeitamente também. Funciona até melhor, eu diria, tá? Acho que talvez deixar só o coração também seja uma boa alternativa. Chegamos ao fim, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo pra mim. E se vocês têm qualquer sugestão também pra melhorar esse projeto, ou sugestão de outros projetos que eu possa fazer, não esquece também de deixar aqui nos comentários. Se vocês fizerem esse projeto, não esqueçam de tirar a foto, me marcar nas redes sociais pra eu poder ver e compartilhar. E eu espero vocês no próximo vídeo.